Desconfiado, o milionário seguiu a babá, e o que viu em segredo o deixou desesperado. Era o início de uma verdade devastadora, e nada seria como antes. Antes de começarmos essa história que vai te emocionar, inscreva-se no canal e deixe seu curtir para continuar assistindo. Era madrugada quando Lucas Alves deu play novamente na gravação da câmera 3, ângulo lateral da sala de estar da mansão. A cena, de resolução granulada em preto e branco, era curta, mas perturbadora. Marcela Silva, a babá de seu filho, se aproximava do cofre embutido na parede, olhava para os lados, retirava uma chave do bolso do avental e o abria com dedos trêmulos. O som do relógio de parede cortava o silêncio como um ponteiro afiado. Ela não levava nada, nem colocava nada. Apenas mexia em algo lá dentro por alguns segundos, fechava, guardava a chave e saía em silêncio. O rosto dela, calmo, mas com olhos inquietos, grudara na mente de Lucas como um quadro mal assombrado. "Por que você faria isso?" murmurou, a voz baixa quebrando a imobilidade do escritório. Aquela mulher, que por 2 anos cuidava do filho como uma segunda mãe, agora parecia uma incógnita. Ele nunca havia dado muita atenção à presença dela. Era prática, reservada, nunca atrasava. E justamente por isso, por ser perfeita demais, Viviane sempre dizia, ela devia esconder algo. Viviane. Aquela visita inesperada, um dia antes, com champanhe e insinuações venenosas. "Lucas, meu bem, você precisa acordar. Essa sua babá é gentil até demais. Você já pensou no que ela faz quando você não está olhando? Aposto que tem uma vida paralela. Vai por mim, mulheres assim são sempre uma caixinha de surpresas. Ou de dívidas." Lucas ignorara o comentário na hora, mas as palavras grudaram como cola. E agora, ali estava ele, na terceira madrugada seguida, revendo imagens das câmeras internas. Gentil demais. A frase ecoava. Sentado à escrivaninha, com o rosto meio iluminado pela luz do monitor, Lucas rolou os ombros para aliviar a tensão. A mansão estava em completo silêncio. Apenas o piscar contínuo da câmera dava ritmo à inquietação. Uma dúvida mordia seu juízo. Por que Marcela tinha a chave do cofre? Sim, tecnicamente todos os funcionários tinham chaves específicas, mas aquela, a do cofre, era um segredo dele e de um único gerente de segurança, que não usava mais o cargo há meses. Teria ela descoberto a combinação, pegado a chave de alguma forma? Ele não lembrava de ter dado a ela, mas também nunca prestara tanta atenção nos detalhes. O celular vibrou. Mensagem de Viviane. "Sonhando com justiça?" dizia, acompanhada de um emoji de balança. Lucas travou o maxilar e bloqueou o visor. A provocação dela não ajudava. Levantou-se da cadeira e andou até o bar lateral do escritório. Serviu o uísque 18 anos em um copo de cristal. Deu um gole, sentiu o gosto amargo descer como uma sentença. Algo nele dizia que aquilo era um mal-entendido, mas outro lado, o lado que crescera em um mundo de traições polidas, sussurrava que ninguém é confiável o tempo todo. E se Marcela estivesse realmente usando sua posição para algo escuso? E se fosse uma farsa bem construída? Ele voltou à mesa. Deu zoom no vídeo. Tentou ver o que ela fazia exatamente com as mãos dentro do cofre, mas a câmera só pegava parte do gesto. Nada conclusivo. A tensão em seu corpo se transformava em uma necessidade quase obsessiva. Descobrir a verdade. Ele abriu outra aba no computador e digitou Marcela Silva no sistema interno de segurança da empresa. Poucas informações. Dados básicos. Nenhum parente, nenhum endereço além do atual, nem redes sociais ativas. Era como se ela não existisse fora da rotina da mansão. Frustrado, Lucas andou em círculos pelo escritório, com os olhos baixos, murmurando para si mesmo. Ela não parece uma ladra, não faz sentido. Mas por que abrir o cofre? Ele se deteve de repente, como se uma lâmpada acendesse em sua cabeça. Talvez ele estivesse olhando demais para as imagens e de menos para a realidade.
Talvez fosse hora de ver quem Marcela realmente era longe das câmeras. O pensamento veio rápido e logo virou ação. Voltou ao closet, trocou o pijama por jeans escuros e uma camiseta. Pegou o casaco preto no cabide, prendeu o cabelo com firmeza, colocou o celular no bolso. Na garagem, escolheu o carro menos chamativo, o sedã cinza sem placa personalizada. Não era a primeira vez que seguia alguém. Já fizera isso quando suspeitava de um sócio fraudulento. Mas agora, a motivação era diferente. Era pessoal. Queria proteger seu filho, sua casa, sua confiança e talvez, só talvez, confirmar se tinha julgado mal alguém que não merecia. Enquanto abria o portão eletrônico e a madrugada o engolia com suas sombras, uma certeza ecoava em sua mente. Ou descobriria uma traição imperdoável, ou conheceria a verdade mais desconcertante de sua vida. A cidade era outra depois da meia-noite. Luzes se apagavam, vozes se calavam. Mas em algumas regiões, o silêncio era substituído por outros sons. Latidos distantes, buzinas estouradas, motores cansados e música baixa escapando por janelas entreabertas. Lucas seguiu Marcela por avenidas que nunca frequentava, cruzando bairros que só conhecia por manchetes. Ela caminhava rápido, os passos decididos, a mochila presa às costas com uma alça remendada. Não usava maquiagem, vestia um moletom simples e tênis surrados. Ao virar a sexta esquina, entrou por um beco mal iluminado que desaguava em uma escadaria irregular. Lucas deixou o carro a uma distância segura e seguiu a pé, escondido nas sombras. Subiu os degraus com cuidado, tentando não fazer barulho. O cheiro de esgoto e fritura se misturava ao de fumaça. Grafites cobriam as paredes, alguns rabiscados com raiva, outros com poesia. O beco se abria em uma clareira improvisada entre barracos. Uma viela ladeada por casas pequenas, construídas com blocos aparentes, algumas cobertas por lonas, outras com telhas rachadas. Marcela parou em frente a uma dessas casas. A luz do poste ali perto piscava com intermitência, mas o suficiente para Lucas ver a porta de madeira empenada, o tapete rasgado com a inscrição "Bem-vindo" quase ilegível. Ela tirou uma chave do bolso e abriu devagar. De onde estava, Lucas tinha visão direta da entrada. A luz acendeu. O interior era apertado, mas arrumado. Na sala-cozinha, uma mulher de cabelos grisalhos deitada sobre um colchão fino, coberta até o peito com uma manta desbotada. Tossia com esforço. "É você, filha?" murmurou a mulher. "Sou eu, mãe. Consegui o antibiótico. Vai melhorar logo, prometo." Marcela ajoelhou-se ao lado da mãe, ajudou-a a se sentar e ofereceu água. Depois pegou um pano, lavou os pés dela com cuidado, secou, trocou a roupa de cama e conferiu a temperatura com o dorso da mão. Movimentos delicados, de quem fazia aquilo todos os dias sem ser notada. Lucas observava em silêncio, encostado em um muro rachado. Aquela cena parecia tirada de outro mundo. Um mundo sem garçons uniformizados, sem festas em salões de vidro, sem buffets ou convites dourados. Tudo ali era cru, real, palpável. Marcela colocou água para ferver, preparou um chá, serviu 2 fatias de pão e sentou ao lado da mãe, contando o que o médico havia dito. Usava palavras simples, reconfortantes. Mesmo cansada, sorria para manter a esperança viva. Minutos depois, 3 batidinhas leves na porta. Marcela se levantou, olhou pela fresta e abriu. 3 crianças apareceram. 2 meninos e uma menina, com os rostos sujos de poeira, roupas curtas para o frio da noite. "Oi, tia Má. A senhora disse que podia vir hoje." Podem sim", disse ela sorrindo. "Sentem aí. Vamos continuar de onde paramos." Lucas recuou ligeiramente, se posicionando melhor para ver sem ser notado. Os 3 se sentaram em torno de uma cartolina no chão, onde letras coloridas haviam sido desenhadas à mão. Marcela puxou de dentro da mochila um caderno com espiral deformado e começou a escrever nomes. "Hoje vamos aprender a escrever o de vocês."
disse. João, Val e Ana, certo? As crianças assentiram, empolgadas. Ela os fez repetir as letras, traçar com o dedo, copiar com lápis de cor, corrigia com paciência, incentivava com frases carinhosas. Quando a menina errou, Marcela pegou sua mão com delicadeza e guiou o traço até o A. Lucas estava paralisado. Na mansão, ela era invisível. Naquele barraco, era a estrela, um farol em meio ao escuro. Sentiu o rosto esquentar. Era vergonha, misturada a um respeito que nunca tinha sentido. Ele viera confirmar um roubo e estava presenciando uma lição de humanidade. Nenhuma câmera mostrava aquilo. Depois de cerca de meia hora, ela serviu chá quente em copos plásticos e distribuiu pedaços de bolo enquanto as crianças desenhavam seus nomes em folhas recicladas. A mãe tossia baixinho no fundo do cômodo. Marcela levantava-se de tempos em tempos para verificar se ela dormia bem. Lucas olhava tudo com olhos novos. Ele, que comandava uma empresa com centenas de funcionários, nunca vira alguém trabalhar tanto com tão pouco. Aquela mulher passava o dia inteiro cuidando do filho dele, depois caminhava horas até aquele lugar e continuava cuidando dos outros. Sem salário, sem aplausos, sem pedir nada em troca. O contraste era gritante. Sua casa de 1.200 metros quadrados versus aquele barraco de 2 cômodos. Sua adega climatizada versus o armário com 3 pratos e uma panela só. Suas reuniões em hotéis 5 estrelas versus aquelas aulas dadas com lápis quebrado. Quando as crianças saíram, felizes, com as cartolinas nas mãos, Marcela recolheu os materiais, limpou o chão, verificou a febre da mãe novamente e sentou-se, enfim, exausta. Abriu uma caderneta velha e começou a anotar contas: luz, remédio, leite, gás. Passava os dedos pelos números, mordendo os lábios. Rabiscava de um lado, corrigia do outro. Lucas, ainda escondido na escuridão, sentia-se cada vez menor. O frio da madrugada agora lhe cortava os braços, mas não ousava se mexer. Era como se sair dali fosse trair aquele momento. Respirou fundo, sentindo algo estranho apertar seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, estava testemunhando algo que não sabia explicar. Não era pena, nem apenas surpresa. Era um despertar silencioso. Um espelho estilhaçado entre os 2 mundos, e naquele instante percebeu que não era ele quem estava vigiando Marcela. Era ela que estava revelando quem realmente era, mesmo sem saber que era observada. Lucas voltou à mesma viela no dia seguinte, antes do amanhecer. Tinha dormido pouco, inquieto com as imagens da noite anterior queimando na memória. Não contou a ninguém, nem para o motorista, nem para o assistente. Pegou o mesmo sedã discreto, usou boné e roupas escuras. Era como se, instintivamente, não quisesse contaminar aquele mundo com o seu. Estacionou na mesma rua, 2 quarteirões antes da curva onde começavam as escadarias, e seguiu a pé. O bairro ainda acordava. Portas se abriam com estalos metálicos, rádios ligados em volume baixo, cheiro de pão quente misturado ao de esgoto. Homens empurravam carrinhos de reciclagem, mulheres varriam calçadas rachadas com vassouras improvisadas. Marcela já não estava na casa. Um menino de cerca de 9 anos passou correndo, carregando um pote de tinta nas mãos. Lucas o seguiu com o olhar, movido por uma curiosidade instintiva. É hoje! É hoje! Gritava o garoto para outro mais adiante. A tia Má já começou a desenhar. Lucas caminhou devagar atrás dos meninos, cruzando o beco que levava a uma área ainda mais estreita entre 2 conjuntos de barracos. Lá, uma parede de concreto cinza, larga, cobria o fundo de uma casa abandonada. Era cheia de manchas, pichada em alguns pontos, mas agora começava a ganhar cor. Marcela estava lá, de joelhos, com um pincel grosso na mão e uma cartela de cores improvisada aos pés. Pintava letras grandes em tinta azul, contornadas de verde, com arabescos ao redor.
Ao lado já havia números coloridos, desenhos de frutas e formas geométricas. As crianças se reuniam em volta como plateia de espetáculo. Algumas batiam palmas, outras sentavam no chão para copiar em cadernos. A calçada irregular era a sala de aula. A parede era o quadro. Lucas ficou escondido atrás de um poste, em silêncio. "Olhem só como a gente escreve coragem", disse Marcela em voz clara, apontando para a nova palavra que surgia. "Porque mesmo com medo, a gente age. Igual você, Tiamá", disse uma menininha, olhos brilhando. "Você é nosso anjo da vila." Marcela sorriu, mas não disse nada. Apenas continuou pintando. Lucas sentiu um arrepio subir pelas costas. Era como se aquela parede guardasse uma história maior, não apenas de alfabetização, mas de resistência. Em cada traço de tinta havia um grito calado. Em cada letra, um gesto de fé no futuro. A meninada a ajudava como podia, segurando potes, molhando pincéis, testando cores em pedaços de papelão. Um senhor idoso apareceu com uma garrafa de água e uma fatia de pão. Marcela agradeceu com reverência, dividiu o lanche entre duas crianças e continuou o trabalho como se fosse a coisa mais natural do mundo. A pintura crescia com rapidez, como se já estivesse toda dentro dela, só esperando o momento certo para se revelar. Agora escrevia uma frase no topo do muro: "Saber ler é saber sonhar." Lucas leu aquilo e recuou um passo. As palavras o atingiram como um lembrete cruel. Tinha dinheiro, influência, diplomas, mas não se lembrava da última vez que sentira um sonho de verdade. Os dele sempre vinham com planilhas e metas. Marcela, ao contrário, transformava tinta em horizonte. O contraste o desequilibrava. Viu quando ela colocou as crianças em roda e distribuiu pedaços de giz. Cada uma ganhou o espaço de uma lajota para desenhar algo que fazia sorrir. Surgiram corações, pássaros, casas com janelas, bonecos de palito de mãos dadas. E, sem querer, ali estava. Um menino rabiscou um homem de terno ao lado de uma mulher de cabelo preso. Um homem de expressão séria, mas com olhos grandes, e a mulher sorrindo, segurando uma criança. Embaixo, escreveu: "Família que ama." Lucas não piscou. Uma voz próxima o assustou. "Você é novo aqui, né?" Virou-se. Um senhor de barba branca, com um boné amassado e uma bengala de madeira, o olhava com curiosidade. "Tô só de passagem", respondeu Lucas, tenso. "Passagem boa, então. Essa moça aí muda tudo que toca. O barraco dela é mais pobre que o meu, mas parece que tem ouro lá dentro. Nunca vi gente brilhar assim com tão pouco." Lucas engoliu seco. O homem se afastou, tossindo, e foi embora. Voltando a olhar para a parede, agora via algo novo. Não era só uma aula, era uma galeria de resiliência. Aquilo que para outros seria vandalismo ou desperdício de tinta, ali era salvação. A cada traço, uma criança aprendia mais do que palavras. Aprendia que existia. Marcela agora pintava estrelas sobre a palavra respeito. Lucas deu um passo para trás, se afastando da cena. Precisava de ar, precisava de distância para não se deixar afogar. Caminhou até o carro em silêncio, olhando para o chão. Ao entrar e bater a porta, sentou-se por um instante, mãos no volante, tentando entender o que sentia. Era um amálgama estranho de vergonha e fascínio, raiva e admiração, culpa e descoberta. Ligou o carro e dirigiu de volta para casa sem ligar o som, com as imagens das crianças na cabeça. A voz de uma delas ecoava dentro dele: "Você é nosso anjo da vila." Chegando à mansão, tudo parecia mais frio, mais vazio. O mármore brilhava como gelo. O silêncio da casa, antes símbolo de paz, agora parecia vazio. No quarto do filho, ele parou na porta. O menino dormia, coberto, tranquilo. Lucas o observou por alguns minutos, depois sentou-se na beira da cama e tocou em sua mão. Pensou em Marcela. Na tinta azul, no giz colorido, no pão dividido, no olhar das crianças. Ela não era uma ameaça. Não era perigosa.
Era essencial. E mesmo assim, ele ainda não sabia o que fazer com isso. Na manhã seguinte, Lucas entrou em sua própria cozinha como um estranho. A governanta o cumprimentou com um bom dia mecânico e ele respondeu com um aceno vazio. Sentou-se à mesa para o café, mas não tocou em nada. Os talheres de prata, as frutas cortadas milimetricamente, o croissant ainda quente, tudo lhe pareceu deslocado, como uma encenação. Marcela chegou minutos depois, como de costume. Cumprimentou a todos, inclusive ele, com sua voz suave e seu olhar direto. Estava arrumada, como sempre, cabelo preso em coque simples, jaleco limpo, como se nada houvesse acontecido nas últimas 48 horas, como se a tinta nas paredes da vila ainda não estivesse em suas unhas. Lucas a observou por longos segundos, mas não disse uma palavra. Sentia um nó na garganta. Era como assistir a uma peça onde só ele conhecia o roteiro real. Horas depois, saiu do escritório sem avisar. Entrou no carro e voltou à periferia, agora com outro propósito. Estacionou na mesma rua, caminhou até a escadaria, mas não parou na porta de Marcela. Desta vez, seguiu as crianças. Elas riam, pulavam e sumiam por vielas como se aquilo fosse um labirinto feito para elas. Ele seguiu devagar, atento, até que pararam em frente a um galpão de concreto com portão de ferro. A pintura desbotada revelava a palavra ONG, com letras gastas. Lá dentro, vozes animadas ecoavam. No portão, uma senhora negra de turbante amarelo e sorriso largo recebia os pequenos com um abraço. "Oi, tia Dandara!" gritaram em coro. Lucas esperou um momento antes de se aproximar. "Com licença", disse, incerto. A mulher o olhou de cima a baixo, desconfiada. "Você é da prefeitura?" Não, sou voluntário", improvisou. "Ou gostaria de ser. Posso ajudar com alguma coisa?" Ela o mediu com o olhar, depois olhou para o fundo do galpão. "Ajudar como?" "Qualquer coisa. Carregar caixas, organizar livros, servir lanche." Ela cruzou os braços. "Nome?" "Lucas." "Lucas o quê?" "Lucas só." Ele sorriu desconcertado. Dandara riu com o canto da boca. "Tudo bem, Lucas só. Entra aí. Mas se vacilar com essas crianças, você sai daqui com os pés virados." Lucas ergueu as mãos como quem aceita as regras. Entrou. O espaço era apertado, improvisado com doações, mas vivo, muito vivo. Crianças em mesas desenhando, adolescentes ajudando nas tarefas, prateleiras com brinquedos usados, caixas com roupas, um mural de fotos. Havia até um cheiro bom no ar, de café coado na hora e bolo de milho. Lucas começou varrendo a entrada. Depois ajudou a montar cadeiras para uma roda de leitura. Não perguntou por Marcela. Só ouviu. Uma das crianças mencionou a tia Má e apontou para um mural com fotos. Lá estava ela, sorrindo, com os mesmos pequenos que aprenderam a escrever seus nomes na parede. Dandara se aproximou horas depois, quando ele já carregava caixas com doações. "Você não parece de ONG. E como parece alguém de ONG. Suas mãos não têm calo. Seu tênis custa mais que o aluguel daqui e você cheira a amaciante de rico." Lucas não se ofendeu. Sorriu. "Estou aqui porque quero entender." "O que exatamente?" Ele demorou a responder. "Uma mulher." Dandara arqueou uma sobrancelha. "Ah, entendi. E essa mulher tem nome?" "Marcela." Agora foi ela quem demorou. A Marcela não gosta de holofote e detesta gente que promete ajudar e some na semana seguinte. "Não vim prometer nada. Vim aprender." Dandara encarou-o por um momento longo, como quem tentava ouvir além das palavras. "Então você fica, mas não espere que ela te aplauda." Lucas assentiu. Passou o restante do dia empilhando caixas, conversando com as crianças, servindo lanche. Ouviu histórias que não estavam nos jornais. Famílias desalojadas, pais presos, mães que limpavam 10 casas por dia. Cada frase era um soco, cada risada um remendo de esperança. Ao fim da tarde, exausto,
sentou-se em uma cadeira de plástico e observou as crianças irem embora em grupos. Algumas acenaram para ele. Outras, mais tímidas, apenas sorriram. O sol tingia os telhados de laranja. A vila parecia suspensa no tempo. Dandara trouxe uma garrafa de água e sentou-se ao lado dele. Você é parente dela? Não. Quer ser? Lucas riu de leve, mas não respondeu. Ela virou para ele, mais séria agora. A Marcela é dessas que nascem uma por geração. Chegou aqui depois de perder tudo. Ficou. Podia ter sumido, ter se escondido, mas ficou. E deu mais do que recebeu. Ela é feita de palavra e de ferida. Você entende isso? Lucas abaixou os olhos. Estou começando. Dandara se levantou, deu um tapinha nas costas dele e foi embora. Lucas ficou ali por mais alguns minutos, tentando entender por que estar naquele lugar o fazia sentir mais parte do mundo do que em qualquer reunião do conselho da empresa. Talvez fosse o cheiro de gente real, talvez os olhares sem máscaras, talvez a presença de alguém como Marcela, mesmo ausente. No fim da tarde, saiu da vila com as roupas sujas, os braços doloridos e a mente inquieta. Era como se pela primeira vez enxergasse que tudo o que construíra, patrimônio, carreira, fama, valesse menos do que uma tarde limpando brinquedos e ouvindo histórias de crianças com olhos de céu. O mundo dele ainda existia, mas agora ele sabia que não era o único. O carro deslizou pelo portão automático como se não pertencesse àquela rua. Lucas não ligou o rádio, não olhou o celular. Entrou na garagem da mansão em silêncio absoluto. Subiu direto para o quarto, onde a luz suave de abajures escondia a frieza do espaço. Jogou a jaqueta na poltrona, desfez os sapatos com o pé e ficou de pé, diante do espelho. Seu reflexo parecia cansado. Não era físico, era outra coisa. Um tipo de cansaço que vinha de dentro, do lugar onde antes havia certeza. Tomou banho longo, mas não foi o suficiente. O cheiro do sabão caro não apagava o do café coado na ONG, nem o do chão de cimento. Vestiu roupas leves e desceu. Na cozinha, encontrou Marcela preparando a lancheira do filho. Ela organizava os potinhos com frutas e biscoitos de forma precisa, metódica, como quem monta algo sagrado. Notou sua presença e ergueu os olhos, gentil. Boa noite, Sr. Lucas. Ele hesitou. Boa noite. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ela voltou ao que fazia. Lucas permaneceu imóvel por alguns segundos, observando os gestos dela. Pela primeira vez, notava a cicatriz fina na base do punho esquerdo, o jeito como ela franzia levemente a testa ao contar biscoitos, a forma como testava a temperatura do suco antes de fechar o frasco. Não havia nada de diferente nela, e mesmo assim, havia tudo. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa d'água, fingiu distração. Marcela terminou o que fazia, limpou a bancada e saiu com discrição. Nenhuma tensão visível, mas o silêncio entre os dois era mais alto que qualquer grito. Lucas subiu com a garrafa nas mãos, mas não bebeu. Sentou-se no sofá do home theater e ligou a televisão sem som. Ficou trocando de canal por impulso, sem ver de fato nada. Foi aí que o interfone tocou. Dona Viviane está aqui, senhor, informou a voz do segurança. Ele hesitou, mas sabia que negar só aumentaria o problema. Pode deixar entrar. Minutos depois, ela surgiu no corredor como sempre. Salto fino, vestido justo, perfume marcante. Sorriu com os dentes brancos demais. Lucas, meu querido, que surpresa te ver assim, tão casual. Ele permaneceu sentado. Apenas apontou o sofá oposto. O que te traz aqui? Você, claro. Ou você achou que depois daquele jantar com os investidores eu não fosse querer uma resposta? Lucas franziu o senho. Que resposta? Viviane deu uma risadinha doce, mas o olhar era calculado. Vamos parar com o teatro? A gente se dá bem. Fazemos sentido. Eu sei que você não é um homem de paixões, Lucas, disse, cruzando as pernas com lentidão. E é justamente por isso que você precisa de alguém como eu.
racional, elegante, de nome. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Não estou em clima para conversa de futuro. Não é conversa de futuro, é de estratégia. A imprensa já especula. Seu nome está em alta com um novo projeto de expansão. Uma união com alguém como eu selaria a imagem perfeita. Lucas levantou-se andando até a janela. Olhou para fora. Tudo estava quieto. A imagem perfeita. Repetiu em voz baixa. Viviane se levantou também. Aproximou-se. Posso ser tudo o que você precisa. Uma parceira. Uma mulher à altura do seu mundo. Ele virou-se lentamente. Viviane. E se meu mundo não for mais o que você acha que é? Ela arqueou uma sobrancelha confusa. Como assim? Lucas não respondeu. Pegou o celular sobre a mesa, simulou uma notificação. Tenho uma reunião cedo amanhã. A gente se fala. Viviane entendeu. Não gostou, mas sorriu, como sempre fazia. Claro, pensa com carinho. Às vezes, a resposta certa não vem do coração, mas da razão. Ele a acompanhou até a porta. Depois, voltou ao corredor, onde a lancheira do filho ainda estava sobre a cômoda. Pegou-a. Segurou por um instante. Estava firme, bem fechada, organizada, como tudo o que Marcela fazia. Naquela noite, Lucas foi dormir tarde. O sono demorou. Quando veio, trouxe sonhos desconexos, rostos de crianças, tintas escorrendo em paredes, o cheiro de pão velho, a frase "anjo da vila", como um sussurro. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador. Foi até a varanda do segundo andar. Lá de cima, viu Marcela no jardim com o filho, ensinando-o a cuidar de uma planta. O menino sorria, sujando os dedos na terra. Ela o olhava com aquele tipo raro de ternura que não se aprende, que se é. Lucas ficou ali parado, sem ser visto por longos minutos. Não havia desejo em seu olhar. Havia algo mais antigo, mais urgente. Respeito. Respeito por quem constrói no silêncio. Respeito por quem sobrevive sem plateia. Respeito por quem carrega o mundo nas costas sem esperar que alguém a veja fazendo isso. Era o início de algo que ele ainda não sabia nomear, mas já sentia. A manhã estava úmida e cinzenta quando Lucas decidiu ir ao escritório mais tarde. Preferiu ficar em casa, observando o jardim da varanda, tomando café morno enquanto o filho brincava com Marcela entre as folhas secas. Havia uma tranquilidade esquisita na cena, uma pausa rarefeita no caos habitual. Marcela ria baixo, ajoelhada na grama, ajudando o menino a plantar sementes de girassol. Usava um lenço preso no cabelo e uma blusa de tricô puída nos ombros. Lucas não ouvia o que diziam, mas os gestos falavam sozinhos. Quando ela entrou com a criança pela porta da lateral, ele desceu, ainda carregando a xícara de café quase vazia. Passaram um pelo outro no corredor. Ela sorriu, educada, e ergueu a mochila para ajeitá-la no ombro. Nesse movimento, algo escapou por uma fresta mal fechada, uma folha dobrada em 4 que caiu silenciosa no chão. Ela não percebeu. Seguiu até a cozinha com o menino. Lucas olhou para o papel por um momento. Pensou em chamar, mas algo o impediu. Talvez a lembrança dos muros pintados, talvez o silêncio da noite na ONG. Pegou o papel do chão. Era leve, dobrado com cuidado. Não estava lacrado. A hesitação durou 1 segundo. Desdobrou devagar. A letra era redonda, firme, escrita à mão com caneta azul. A data no canto indicava que fora escrita 2 dias antes. O título no alto dizia: "Para a senhora com carinho". Ele continuou a ler com o estômago contraído. "Mãe, hoje tive que recusar algo que, anos atrás, teria sido meu maior sonho. Lembra da escola particular em que sonhei dar aula? Aquela com um jardim interno, livros importados, crianças limpas e lanches nutritivos? Me ligaram. Uma diretora viu meu nome numa lista antiga de professores premiados e perguntou se eu estaria disponível para dar aulas de alfabetização. Turma pequena, bom salário, plano de saúde. Sorri ao telefone. Agradeci com gentileza e recusei.
Recusei porque não posso deixá-la sozinha agora. Recusei porque não conseguiria me ver num carro com motorista enquanto as crianças daqui continuam sem sapato. Recusei porque o que faço aqui, por menor que pareça, ainda é meu jeito de permanecer útil. Não estou triste, estou em paz. A escola dos meus sonhos virou outra. Tem chão batido, paredes lascadas e janelas sem vidro, mas tem também sorrisos sinceros e olhos que brilham quando aprendem o B de bola. Espero que um dia a senhora possa me perdoar por não ter ido mais longe. Mas se existe alguma forma de amor que vale a pena, é aquela que faz a gente ficar quando todo mundo iria embora. Com amor, sua filha, Marcela. Lucas ficou parado com o papel nas mãos. As palavras reverberavam em sua mente com a força de uma confissão. Aquilo não era um bilhete casual. Era uma janela aberta para o íntimo de alguém que não gritava suas dores. Alguém que escolhia renunciar por amor. Dobrou a carta com o mesmo cuidado e a guardou no bolso. Marcela voltou minutos depois, procurando algo na bolsa com o senho franzido. Você viu um papel que caiu por aqui? Era dobrado. Estava na minha mochila. Lucas estendeu a mão com a carta. Ela pegou sem perceber que ele lera. Obrigada, disse com um sorriso breve. Era importante. Ela hesitou. Depois assentiu. É só uma carta para minha mãe. Eu escrevo quando não consigo falar direito. Lucas só respondeu com o olhar. E então, com uma honestidade inusitada, soltou. Você devia ter aceitado a vaga. Marcela ergueu os olhos, surpresa. Não era o momento, disse tranquila. Não posso deixar ela agora. Ele quis dizer que ela merecia mais, que não precisava se sacrificar, que ninguém naquela escola entenderia o que ele acabara de ler. Mas não disse nada, porque no fundo sabia que palavras como aquelas não pedem aprovação. Elas apenas são. Naquela noite, Lucas demorou a dormir. A carta estava em sua mente, repetindo-se como um mantra suave. A frase, o que faço aqui, por menor que pareça, ainda é meu jeito de permanecer útil. Parecia escrita para ele também, ou para o homem que um dia quis ser, mas nunca teve coragem. No dia seguinte, quando cruzaram no corredor novamente, ele apenas disse, bom dia, professora. Marcela sorriu, sem entender se era brincadeira ou respeito. Lucas não explicou, mas pela primeira vez ela ouviu olhar diferente, como se, enfim, começasse a enxergá-la. Era sábado, fim de tarde. O céu da cidade tingia-se de um dourado sujo, como se o sol se arrastasse para além das nuvens de fumaça e fuligem que pairavam sobre os bairros mais esquecidos do mapa. Lucas, no banco traseiro do carro, carregava 2 sacolas cheias de cadernos, lápis, borrachas e giz de cera. Dissera ao motorista que iria visitar um projeto social com o qual a empresa pensava em colaborar. Mentira. Estava sozinho e sabia exatamente para onde ia. Vestia calça jeans surrada, camisa de algodão sem marca visível e tênis comuns, quase irreconhecível em sua versão civil. Quando chegou ao galpão da ONG, respirou fundo antes de bater no portão. Quem abriu foi uma menina de no máximo 7 anos, descalça e com os cabelos trançados. Oi, ela disse arregalando os olhos. Você é o moço do desenho? Lucas franziu o senho. Que desenho? Ela puxou-o pela mão sem esperar resposta. O que o Jonatas fez? Vem, vou te mostrar. Antes que pudesse reagir, estava dentro do salão. O lugar fervilhava de atividade. Crianças corriam, adolescentes ajudavam a montar cartazes e a colocar cadeiras para uma apresentação de palavras novas, segundo um cartaz pintado à mão. A menina o levou até o mural lateral, e lá estava, desenhado com giz de cera, um homem alto, de camisa azul, ao lado de uma mulher de coque alto, segurando uma criança sorridente. A legenda, família que cuida. Lucas prendeu a respiração. Não se lembrava de ter ficado tão exposto em tão poucas linhas. Antes que pudesse se recompor, uma voz firme o alcançou pelas costas. O que você está fazendo aqui? Virou devagar. Marcela estava ali,
braços cruzados, expressão desconfiada, não de raiva, mas de alerta. De quem não gostava de ser pega de surpresa em território que ainda precisava proteger. Lucas levantou as mãos devagar. Vim trazer algumas coisas. Materiais. Vi o que vocês precisam. Achei que podia ajudar. Ela não se mexeu. Apenas observou. O silêncio entre os dois era cortante. E trouxe sozinho, sem repórteres, sem crachá da empresa. Sim, isso não tem a ver com a empresa. Ela se aproximou um passo. Então tem a ver com o quê? Lucas hesitou. Com você. Marcela arregalou os olhos, mas não de forma romântica. Foi uma reação de defesa, quase indignação. Olha, se isso é algum tipo de teste, Sr. Lucas, se está curioso com a minha vida paralela, não precisa. Eu já passei por muita gente assim. Gente que acha que a pobreza é um espetáculo. Que entra, doa, fotografa e vai embora dizendo que fez a parte dele. Ele balançou a cabeça. Não é isso. Eu não vim por pena, nem por curiosidade. Vim porque preciso entender o que acontece aqui e entender você. Ela respirou fundo. A tensão ainda estava ali, mas agora misturada com outra coisa. Incerteza. E por que agora? Lucas não soube o que responder. Então apenas pegou as sacolas do chão e entregou. Não espero que você confie. Só quero ajudar. Ela olhou para os materiais. Passou os olhos pelas marcas, pelos lápis novinhos, pelos cadernos com capas coloridas. Tocou de leve um pacote de canetinhas. Essas são caras, murmurou. São. Ela o encarou de novo, menos dura, ainda desconfiada. Então tá, pode deixar aqui. As crianças vão usar amanhã. Lucas assentiu. E quando virou para sair, ela falou, espera. Ele parou. Se quiser ajudar mesmo, volta segunda. Vai ter mutirão para pintar uma nova parede. É sujo, é cansativo, mas é isso o que a gente precisa. Lucas virou o rosto lentamente. O canto da boca se ergueu num quase sorriso. Estarei aqui. Ela assentiu, mas não sorriu de volta. Veremos. E voltou para dentro, onde uma criança a chamava com os braços abertos. Lucas saiu em silêncio, a poeira subindo ao redor de seus passos. Na calçada, olhou para o céu, que agora se escurecia com nuvens pesadas. Não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O calor era seco naquela segunda-feira. O mutirão havia começado cedo, com crianças correndo pelo galpão e adultos distribuindo pincéis, baldes e panos. Lucas chegou às 8 em ponto, como prometido. Não vestia blazer nem relógio de luxo. Apenas uma camiseta branca manchada de tinta da última visita e jeans puídos, propositalmente comprados para a ocasião. Marcela estava perto da parede traseira, coordenando a organização de materiais. O cabelo preso num rabo improvisado, marcas de tinta azul na testa. Quando o viu, não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, reconhecendo sua presença. Lucas entendeu aquilo como uma aceitação discreta. Começou a trabalhar ao lado de um adolescente chamado Wallace, que lhe mostrou como preparar a tinta na proporção certa. Nada de preguiça na mistura, senão em pelota, dizia, e Lucas ouvia com atenção genuína. A parede ia ganhando vida aos poucos, uma base branca para futuros desenhos e letras. Horas depois, Marcela apareceu com 2 copos plásticos de suco. Estendeu um a Lucas. Você aguentou bem, disse ela, sentando no degrau ao lado. Ele aceitou o suco com um leve sorriso. A mistura não empelotou. Ela riu pela primeira vez na frente dele. Um riso leve que desapareceu tão rápido quanto veio. Ficaram alguns segundos em silêncio. O som das crianças preenchia o fundo. Gargalhadas, passos descalços, vozes gritando cores. Você sempre foi assim? Perguntou Lucas, olhando para a parede recém-pintada. Marcela virou o rosto para ele. Assim como? Forte, silenciosa, altruísta. Ela olhou para frente, para o muro. Fui filha de um pedreiro e de uma costureira.
Cresci ouvindo que tudo o que é nosso pode ser tirado, menos o que está na cabeça. Então estudei, lia escondido quando faltava vela, inventava histórias com o que via nas ruas. Achava que ia longe. Lucas não respondeu, apenas escutava. Ganhei uma bolsa numa faculdade boa. Me formei em pedagogia, dei aula por 4 anos. Amava o que fazia. Meu pai dizia que eu era luz de biblioteca, até que ele adoeceu. Um câncer raro, caro demais para um homem que só tinha as mãos como herança. Vendemos a casa, depois o carro, depois tudo. Ele morreu num hospital público sem morfina suficiente. Ela parou, respirou fundo. Foi quando tudo desabou. Minha mãe entrou em depressão. Tive que largar tudo para cuidar dela. Me ofereceram ajuda, mas com preço. Gente querendo patrocinar minha vida em troca de favores. Eu recusei. Preferi cair sozinha. Lucas abaixou o olhar. Não é justo. Não é mesmo. Mas aprendi que justiça não é o que a gente espera. É o que a gente constrói. E mesmo com tudo, eu ainda tenho mais que muita gente aqui. Então sigo. Houve uma pausa longa. E você? Perguntou ela, quase sem encará-lo. Lucas mexeu o copo de suco nas mãos. Eu perdi minha mãe em um dos quartos mais caros deste país. Sala VIP, enfermeira particular, equipamentos de última geração. Mas ela morreu sozinha. Eu estava numa reunião de acionistas. Marcela o olhou, surpresa. Não pelo fato em si, mas pela forma como ele dizia. Ela dizia que o luxo não preenchia o silêncio, continuou ele. Que a casa era grande demais para quem só ouve o eco da própria voz. Eu não ouvi, não entendi. Ela virou de frente para ele, agora mais aberta. E você entende agora? Lucas assentiu devagar. Tô tentando. Por um instante, os dois ficaram quietos. Não havia muros, não havia mansões, não havia títulos. Apenas 2 histórias, com cicatrizes diferentes, encontrando consolo mútuo. Marcela se levantou e estendeu a mão. Vamos terminar a pintura. A segunda demão precisa secar antes da chuva. Lucas aceitou a mão dela, e nesse gesto simples, algo mais se selou entre os dois. Não era amor ainda, mas era algo que precede o amor. Reconhecimento. Do tipo que só acontece quando 2 feridas abertas se inclinam, pela primeira vez, uma para a outra. A tarde mal havia começado, quando o grito atravessou o 2º andar da mansão como uma navalha no veludo. Lucas, o colar da sua mãe sumiu. Ele se sobressaltou. Estava em reunião por vídeo com um grupo de conselheiros da empresa, fones nos ouvidos, gráficos piscando na tela. Interrompeu tudo. Me deem 1 minuto. Subiu os degraus 2 a 2. No corredor, Viviane vinha em sua direção, com os olhos arregalados e as mãos tremendo teatralmente. Eu fui pegar o estojo de veludo para mostrar a Joana, lembra? Aquele colar maravilhoso da sua mãe. E ele simplesmente não está lá. Sua voz estava entre o desespero e a acusação contida. A caixa está vazia, Lucas. Ele entrou no closet do quarto principal e abriu a gaveta onde guardava as joias herdadas. O estojo azul que ele mesmo havia colocado ali após o jantar de gala na semana passada ainda estava na mesma posição. Abriu. Nada. Sentiu um peso instantâneo na nuca. Fechou os olhos por 1 segundo. Viviane, atrás dele, cruzou os braços, observando com expressão estudada. Você tem certeza que guardou aqui? Absoluta. Ela fez um gesto sutil, como quem hesita em dizer algo que já pensou 1000 vezes. A pergunta é: quem mais tem acesso a este quarto? Lucas não respondeu. Ela se aproximou um passo. Eu sei que você confia nos seus funcionários, Lucas, mas confiança cega pode ser um problema, ainda mais quando há tanto em jogo. Ele passou a mão pelo rosto. Ninguém tem a chave dessa gaveta. Claro que não tem. Mas e se a chave foi, digamos, acessada, copiada, escondida e depois devolvida? O silêncio de Lucas a encorajou. Não estou acusando ninguém, mas você sabe, ela circula por toda a casa. Está sempre por perto. Pode ter visto onde você guarda. Ele virou o rosto.
Viviane, ouça, eu só estou dizendo que é estranho. E convenhamos, alguém como ela, com a vida que leva, não se sentiria tentada? Um colar daqueles resolveria problemas sérios, médicos, por exemplo, familiares, dívidas. Lucas sentiu um incômodo familiar. A dúvida não era nova. Era a mesma que o levara a seguir Marcela naquela noite. Aquela sensação corrosiva de que havia algo que ele não via, de que talvez estivesse sendo feito de bobo. Preciso pensar. Viviane suspirou, se afastando. Só espero que você pense como adulto e não como alguém encantado. Naquela noite, Lucas não dormiu. Reviu as câmeras. De novo. Mas nada específico aparecia. Nenhuma imagem concreta. Nada comprometedor. Apenas rotina. Gente limpando, entrando e saindo. A normalidade perfeita que parecia esconder sempre algo. Na manhã seguinte, tomou a decisão. Ainda confuso, ainda dividido, mas tomado por aquela inquietação que o mantinha à margem de qualquer certeza. Reuniu todos os funcionários no saguão principal da casa. Estavam ali a governanta, o segurança do turno noturno, 2 cozinheiras, a jardineira e Marcela. Ela segurava a lancheira do menino, pronta para sair com ele. Parou ao ver a cena. Lucas estava sério, tenso. Cruzou os braços. Um item de valor foi dado como desaparecido ontem. Um colar. E como todos que trabalham aqui sabem, esse objeto estava guardado em local restrito. Olhares se cruzaram entre os funcionários. Um ou outro franziu a testa. Ninguém será acusado, mas por segurança vou pedir que algumas pessoas sejam afastadas até que esclareçamos o ocorrido. Marcela deu um passo à frente. O senhor está dizendo que suspeita de nós. Lucas evitou seus olhos. Estou dizendo que é o protocolo. Ela ficou imóvel. Segurou a lancheira com mais força. E quem será afastado? Lucas demorou 1 segundo. Você, Marcela. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que afunda o chão. Todos pararam. A cozinheira mais velha engoliu em seco. O segurança desviou o olhar. A governanta olhava para o tapete. Eu? Disse Marcela com a voz baixa, quase irônica. Está me afastando por quê? Pelo meu histórico limpo? Pela minha pontualidade? Ou por ser a única aqui que não tem sobrenome que aparece no Google? Lucas tentou manter o tom frio. É temporário. Claro, temporário. Como todas as chances que a gente tem. Ela caminhou devagar até a mesa lateral e colocou a chave sobre ela. Depois tirou o crachá do bolso do jaleco e o depositou ao lado. Ergueu os olhos, agora sim, encarando-o. Sabe qual é a pior parte disso tudo? Não é ser suspeita. A gente que vem de onde eu vim aprende a lidar com isso desde criança. A pior parte é saber que, depois de tudo, o senhor ainda prefere ouvir insinuações a lembrar de quem realmente sou. Lucas engoliu seco. Os outros funcionários abaixaram a cabeça. Pode deixar, senhor Lucas. Eu vou sair com a mesma dignidade com que entrei. Ela virou-se, cruzou o salão e saiu, sem pressa, sem lágrimas, apenas com os ombros mais pesados que de costume. A porta bateu. O som ecoou por todos os cantos. Viviane apareceu logo depois, vitoriosa em sua serenidade falsa. Uma decisão difícil, mas necessária. Você fez o certo. Lucas ficou parado, sem responder. Sentia-se vazio, como se tivesse rompido algo que não poderia ser consertado. No bolso da calça, seu celular vibrou. Uma notificação. Ele não olhou, não naquele momento. Porque algo dentro dele, pequeno mas insistente, começava a sussurrar que talvez, pela segunda vez em sua vida, ele estivesse perdendo uma mulher boa. E desta vez, ainda estava acordado. A manhã seguinte amanheceu cinza, abafada, como se o mundo inteiro estivesse respirando com dificuldade. Lucas acordou antes do despertador, abriu os olhos e por um momento acreditou que era domingo. Mas o silêncio não era o da tranquilidade, era o da falta. Na cozinha, a mesa posta parecia um cenário montado, sem propósito.
As frutas estavam cortadas como sempre, o suco fresco no jarro de vidro, as flores trocadas. Mas tudo tinha um ar de estático, como se faltasse movimento. Ou pior, como se tudo estivesse esperando por alguém que não viria mais. Lucas pegou a xícara de café, mas não bebeu. Apenas ficou ali, parado, sentindo o calor escapar com o tempo, como as certezas que outrora o sustentavam. «Cadê a tia Má?» perguntou o filho com os olhos grandes, sentando-se à mesa. Lucas hesitou. A colher tremia em sua mão. «Ela está de folga». O menino franziu a testa. «Mas hoje não é folga. Hoje é terça. Ela disse que ia me ensinar a desenhar meu nome com as letras grandes». Lucas se abaixou, até ficar na altura do filho. «A tia Marcela teve que sair por uns dias, tá bem? Mas logo a gente vê. Ela foi embora porque você ficou bravo com ela?» A pergunta atingiu como um soco. Lucas não respondeu. Apenas passou a mão pelos cabelos do garoto. «Come seu mamão. Depois a gente vê os desenhos». Naquela manhã, o escritório de Lucas ficou vazio. Ele se isolou na biblioteca, sentado na poltrona de couro que sua mãe usava para ler os jornais aos domingos. Ao redor, centenas de livros organizados por cor e altura. Mas tudo parecia excessivamente limpo, quase estéril. Abriu o laptop. Tentou trabalhar, mas as palavras embaralhavam. O gráfico que precisava revisar parecia se repetir, como um eco sem fim. Clicou e reclicou na mesma planilha. Fechou. Levantou-se. Caminhou pelos corredores da casa. Passou pelo quarto de hóspedes, pela sala de brinquedos, pela despensa. Tudo em ordem, tudo no lugar. E ainda assim, tudo fora de lugar. Chegou ao quarto onde Marcela dormia nos dias em que ficava até tarde. A cama estava feita, a cortina levemente aberta. Havia um livro sobre a cômoda. Pedagogia do Afeto. Ele o pegou, folheou distraidamente. Dentro, uma folha com anotações à mão. Nomes de crianças, idades, dificuldades de leitura. Uma lágrima caiu sobre o papel antes que ele percebesse. Voltou ao corredor como quem carrega um peso nos ombros. Desceu as escadas em silêncio. Passou pela governanta, que desviou os olhos rapidamente. «Precisa de algo, senhor?» «Não. Só organize o almoço do menino. Sem sobremesa hoje». A funcionária assentiu. Na hora do almoço, Lucas sentou à mesa com o filho. O menino empurrava o arroz com o garfo, desenhando montes no prato. «Tô com saudade da tia Má». Lucas engoliu em seco. «Eu sei, filho. Ela sempre deixava a comida engraçada. Fazia a batata parecer avião». Lucas não conseguiu sorrir. O menino continuou com a cabeça baixa. Mais tarde, ele foi até o jardim. Sentou-se no banco de pedra onde, dias antes, vira Marcela e o filho plantando girassóis. Agora, o canteiro estava seco. As folhas, murchas, as sementes não germinadas. Pegou a mangueira, regou o solo em silêncio. Um gesto pequeno, quase patético. Mas por alguma razão sentia que devia isso a ela, a eles. Entrou na sala, subiu de novo, dessa vez ao seu quarto. No closet, encarou o estojo de veludo azul ainda vazio. Ficou minutos parado diante dele. Finalmente, puxou o celular do bolso. Abriu o histórico de câmeras. Reviu as últimas imagens, como já fizera antes. Os corredores, a sala, a cozinha. Nada em comum. O cofre fechado, a rotina inabalável. Até que pausou. Ali, no canto da tela, uma imagem. Viviane, sozinha, entrando no quarto dele antes do jantar. Carregava um envelope fino nas mãos. Passava os dedos pela escrivaninha. Mexia na gaveta. O sangue gelou. Rebobinou, assistiu de novo e de novo. Havia um movimento suspeito. Um gesto rápido. Um abrir e fechar de estojo. Um sorriso leve. E então, nada. Lucas empalideceu. Não falou. Não gritou. Não quebrou nada. Apenas sentou no chão do closet diante da tela e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se sentir o peso exato do que havia feito. Marcela, injustiçada, expulsa, humilhada. E ele,
O homem que se dizia racional, justo, prático, havia permitido que um veneno sofisticado se infiltrasse em sua casa. E agora o que restava era o vazio. Não o da ausência, mas o da culpa. O relógio do escritório marcava 2 horas da madrugada quando Lucas, mais uma vez, abriu os arquivos de segurança. A tela do notebook lançava um brilho pálido no rosto cansado. Ele passara horas mergulhado em relatórios, tentando se distrair. Não conseguia. O vazio persistia, agora acompanhado de uma angústia que crescia devagar, como infiltração em parede esquecida. O silêncio da casa era espesso. Bastou uma ideia sussurrada, talvez movida pela culpa, para que voltasse aquelas imagens. Pela 3ª vez naquela semana, acessou o diretório dos registros internos. Mas dessa vez, decidiu revisar as gravações de antes do jantar de gala. Um detalhe esquecido o incomodava. Uma brecha no que ele mesmo considerara fechado. E ali, na pasta nomeada com data e hora, estava o vídeo. Câmera 8, quarto de hóspedes. 3 dias antes do desaparecimento do colar. Clicou. O vídeo iniciou com a imagem do quarto em total silêncio. Depois, uma figura conhecida entrou. Viviane, sozinha, vestida de branco, salto alto, o cabelo preso com elegância ensaiada. Ela não parecia perdida. Sabia exatamente onde estava. Olhou ao redor, fechou a porta com cuidado. Na mão, um pequeno envelope dourado. Caminhou até o criado mudo. Abriu a gaveta. Mexeu em algo rapidamente. Depois, com movimentos ensaiados, enfiou o envelope sob uma pilha de roupas. Lucas avançou o vídeo. 10 minutos depois, ela saía do quarto com o mesmo ar calmo com que havia entrado. Mas agora, algo queimava dentro dele. Voltou ao momento exato em que o envelope era escondido. Deu zoom. Pausou. O selo em relevo na lateral era inconfundível. O brasão da joalheria que ele usava para todas as compras da família. O mesmo da embalagem do colar. Seu peito apertou. Imediatamente se levantou, subiu as escadas com passos firmes e rápidos. Foi até o quarto de Marcela, aquele onde ela dormia quando ficava para cuidar do filho em plantões mais longos. A cama ainda arrumada, o ambiente em ordem. Abriu o armário. Puxou a gaveta inferior e lá estava. Entre roupas que ela deixara dobradas, o envelope, ainda com o selo intacto, tirou-o com cuidado. Abriu e ali, sobre o feltro negro, reluzia o colar. O colar de sua mãe. O mesmo que ele havia acusado Marcela de roubar. Seu estômago se revirou. A garganta secou. A ficha caiu inteira, dolorosa como um bloco de concreto. Viviane plantara a prova. Usara sua própria desconfiança para manipular a situação. E ele havia caído como um amador. Desceu com o colar nas mãos. A raiva e a culpa misturadas em uma só massa que pesava mais a cada passo. Pegou o celular. Ligou. Viviane, preciso falar com você. Agora. Ela atendeu com a voz sonolenta, mas fingidamente alerta. Lucas, está tudo bem? Venha até aqui, sem desculpas. Menos de 1 hora depois, Viviane entrava na sala, vestida com um robe elegante, um leve perfume de baunilha no ar. Que urgência é essa? Lucas não respondeu. Apenas colocou o envelope sobre a mesa. Ela franziu o senho, mas ainda tentava manter o controle. Isso é... O colar, interrompeu ele. Exatamente onde você colocou. Viviane congelou por 1 segundo, mas se recuperou rápido. Do que você está falando? Ele pegou o controle remoto. Ligou a TV, conectou ao notebook. Deu play, a imagem dela entrando no quarto. O envelope, a gaveta, tudo ali. Viviane não piscava. O sorriso se desfazia, camada por camada. Você me seguiu? Eu te filmei, na minha casa, na minha gaveta, com o meu colar. Ela cruzou os braços. A arrogância, agora disfarçada de indignação. E o que vai fazer? Me expulsar? Me processar? Vai manchar seu próprio nome por causa de uma babá?
Lucas deu um passo à frente. Por causa de uma mulher que tem mais dignidade do que você jamais vai entender. Viviane abriu um sorriso debochado. Ah, Lucas, sempre tão previsível. O príncipe encantado tentando salvar a plebeia. Que novela bonita. Mas sabe o que é trágico? Você ainda vai acabar sozinho. Como sempre. Ele a encarou por longos segundos. Depois se aproximou da porta e a abriu. Saia da minha casa. Ela hesitou por um instante. Depois andou até a saída, sem olhar para trás. Lucas ficou ali, imóvel, o colar ainda nas mãos, como uma prova física de um erro que não podia mais ser apagado, e no silêncio que veio depois, sentiu algo quebrar dentro de si. Não era raiva, era algo mais profundo. O conhecimento de que, naquele teatro de aparências, ele havia interpretado o papel errado. E agora precisava reescrever tudo. O sol ainda nem havia subido quando Lucas saiu da garagem em seu carro comum, o mesmo que usava nas visitas anônimas à comunidade. A cidade estava desperta apenas em fragmentos, padarias abrindo, ônibus já lotados, rostos sonolentos à margem da pressa alheia. Mas dentro dele, o tempo corria com outra lógica, uma mistura de culpa, urgência e medo. Marcela havia sumido. Após a expulsão silenciosa, não deixou bilhetes, nem recados. Seu número de telefone estava fora de área. A casa onde morava com a mãe permanecia fechada. O portão trancado, as janelas cobertas com panos velhos. Lucas passara lá na noite anterior. Chamou. Esperou. Ninguém atendeu. Agora, rodava a cidade sem destino certo, apenas com o nome dela e uma memória quente do que perdera. Primeira parada, a ONG. Chegou antes das 8. A entrada estava entreaberta. Crianças desenhavam em papelão sobre o chão. "Tio Lucas!" gritou um dos garotos, correndo até ele. "A Marcela está aqui?" perguntou, agachando-se. A criança fez que não com a cabeça. Ela não veio ontem nem hoje. Tia Dandara está triste. Dandara apareceu logo em seguida, com a expressão cerrada. "Você por aqui de novo? Eu preciso encontrar a Marcela." Ela cruzou os braços. "Agora você quer encontrar? Eu errei, eu fui fraco e eu preciso consertar isso." Dandara suspirou fundo, lutando contra o impulso de fechar a porta. "Ela não está aqui, não veio desde que saiu da sua casa. Mas me mandou uma mensagem. Disse que precisava cuidar de um menino doente. Jonatas, lembra dele?" Lucas assentiu. "Onde?" Isso ela não disse. Só que estava numa ocupação nova. Uma área em risco, onde vivem em rodízio para não serem expulsos. Nem luz tem direito. Você sabe o nome da ocupação? É uma das que surgiram depois das chuvas, perto da linha do trem, Zona Oeste. Lucas agradeceu e saiu correndo. Passou por 4 ocupações em 2 horas. Em cada uma, o padrão se repetia. Casas improvisadas, barracos úmidos, crianças brincando com pedaços de madeira, mulheres com olhares cansados e nenhuma notícia de Marcela. Foi até a creche comunitária, onde ela alfabetizava crianças aos sábados. "Ela não voltou", disse a coordenadora, balançando a cabeça. "A mãe dela precisa de medicação pesada. A última vez que a vi, ela parecia muito cansada, mas não disse onde ia. Em seguida, rodou o bairro. Passou por paradas de ônibus, feiras livres, farmácias, postos de saúde. Em cada canto, uma esperança vã. Em cada rosto desconhecido, a tentativa de encontrar algum traço familiar. Mas não havia sinal. Ao meio-dia, o calor era insuportável. O carro fervia. Lucas tirou o paletó, afrouxou a camisa, bebeu água no gargalo. A culpa agora pesava nos ombros como uma corrente invisível. Pensava na última vez em que a vira, no jeito como ela segurava a lancheira, na firmeza da voz quando disse: "Espero que o senhor consiga dormir do mesmo jeito." Ele não dormira desde então. Rodou por mais bairros, cruzou a cidade de ponta a ponta, parou em ONGs, igrejas, centros comunitários, mostrou uma foto dela tirada durante uma festa escolar. Alguns reconheciam, outros balançavam a cabeça. Ao anoitecer, parou num posto de gasolina.
Encostou no carro, apoiando os cotovelos no capô. Respirava com dificuldade. Estava exausto, suado e, ainda assim, disposto a continuar. Foi então que lembrou de uma conversa antiga. Uma vez, Marcela falara sobre um centro de acolhimento de mães adolescentes, onde costumava entregar doações anônimas. Era sua última pista. Dirigiu até lá, numa zona periférica pouco sinalizada, onde as ruas não tinham placas e o asfalto terminava em lama. Chegando, encontrou uma freira sentada à entrada, abanando o rosto com uma revista velha. "Boa noite. Eu procuro uma moça chamada Marcela Silva. Ela costumava trazer mantimentos aqui. É urgente." A freira olhou para ele por um tempo. Depois se levantou devagar. "Tem uma moça com esse nome. Chegou ontem à noite carregando um menino doente no colo. Disse que precisava de abrigo por uns dias. A criança estava com febre alta. Lucas quase caiu de alívio. Ela ainda está aqui? Está num dos cômodos ao fundo. Mas ela pediu para não ser incomodada. Por favor, só preciso vê-la. 1 minuto." A freira hesitou. Depois, fez um gesto com a cabeça. Lucas cruzou o pátio de terra batida, passou por varais improvisados, por colchões estendidos ao sol. Chegou à porta de um pequeno quarto. Bateu com os nós dos dedos. Silêncio. Bateu de novo. "Marcela?" Do outro lado, passos leves. A porta se abriu devagar. Ela estava ali, os olhos fundos, o rosto cansado, o cabelo preso de qualquer jeito. Nos braços, o pequeno Jonatas, com a testa ainda avermelhada de febre. Ao vê-lo, Marcela não disse nada. Apenas apertou o menino contra o peito. Lucas também ficou em silêncio. Por um momento, o mundo parou. "Eu..." começou ele, mas a voz falhou. Ela ergueu o olhar. Havia ali tudo o que ele temia ver. Dor, decepção, incredulidade. "O que você quer?" Ele respirou fundo. "Pedir perdão, dizer que errei, que fui fraco, que não pensei por mim mesmo e que estou aqui porque não consigo mais ficar longe da verdade." Ela nada respondeu. "Achei o colar. Vi as imagens. Viviane armou tudo." Marcela fechou os olhos por um segundo. "Eu sabia que uma hora você veria." Lucas deu um passo à frente. "Eu quero ajudar, com o Jonatas, com sua mãe, com tudo." Ela balançou a cabeça. "Agora não é hora de falar. Ele precisa dormir." Lucas assentiu. "Eu espero, o tempo que for." Ela fechou a porta devagar, mas dessa vez não foi como antes. Foi com a promessa de que talvez ainda houvesse algo a reconstruir. A porta entreaberta deixava escapar uma luz tênue de vela. O quarto era minúsculo, de paredes improvisadas com pedaços de madeira compensada e mantas térmicas coladas com fita adesiva. Um colchão no chão, coberto por lençóis desbotados, era tudo o que havia para chamar de leito. Marcela sentava-se ao lado do pequeno Jonatas, que dormia com a testa úmida apoiada no braço dela. Um pano molhado repousava sobre sua testa. A brisa que vinha pelas frestas da janela era mais poeira do que alívio. Lucas permaneceu parado na porta, tentando processar a cena. Não pelo ineditismo, mas pela crueza, pela beleza escondida em meio ao caos, pela luz que aquela mulher emitia, mesmo sentada no escuro. Ela ergueu os olhos. "Já falei que ele precisa dormir. Você não devia estar aqui." Lucas respirou fundo. Deu um passo tímido para dentro. "Eu trouxe medicamentos e soro. Um amigo do hospital me orientou. Ele pode..." "Não quero." O tom foi direto, sem raiva, apenas firme, como quem se protege por instinto. "Você não entende, Marcela. Ele precisa de cuidados." "E você também." Ela balançou a cabeça. "Você acha que a gente não sabe disso? Que a gente não tenta, mas não é sempre que tem como. E quando a ajuda vem, vem com desconfiança, com condições, com desconfiança de novo. Não é o meu caso." "Claro que é." Ela se levantou devagar, ajeitando Jonatas no colchão. Caminhou até uma pequena mesa onde repousavam uma panela com arroz frio e uma garrafa de água pela metade. Pegou um pano e limpou a testa.
os olhos cansados, escondendo uma lágrima teimosa. Eu só queria cuidar dele em paz, como faço há anos, como fazia com minha mãe antes, mas agora até isso me foi tirado. Lucas se aproximou, mas manteve distância. Eu não vim tirar nada. Vim porque eu errei, e não me perdoo por isso. Marcela o encarou, e foi nesse instante que algo quebrou nele. O homem, antes inabalável, blindado por cifrões e protocolos, começou a tremer. Eu te tirei dali como se você fosse culpada. Duvidei de você, mesmo depois de tudo que vi. Mesmo depois de ouvir da sua boca as verdades que você nunca usou para se vitimizar. E agora eu estou aqui. A voz falhou, porque me sobrou só o arrependimento. Ele caiu de joelhos, os olhos marejados, a respiração irregular. Eu fiz com você o que o mundo faz com quem não tem sobrenome. E eu sabia que estava errado. Sabia, mas deixei o silêncio falar por mim. Marcela não se moveu. Você quer o quê, Lucas? Que eu diga que está tudo bem? Que o perdão vem fácil? Não vem. Eu sei. Ele chorava sem vergonha agora. O choro de quem desaba não por perda, mas por compreensão, por enxergar a si mesmo pela primeira vez sem os filtros da conveniência. Eu não sou o homem que você viu ajudando a pintar a parede. Não ainda, mas eu quero ser. Ela observou por longos segundos. Depois voltou a se ajoelhar ao lado de Jonatas, ajeitando o cobertor sobre os ombros dele. Então comece ficando em silêncio. Comece sendo útil. Pegue água. Veja se o pano ainda está fresco. E depois sente, porque essa noite vai ser longa. Lucas obedeceu, não como quem é mandado, mas como quem, pela primeira vez, se sente parte de algo real. Encheu o copo, trocou o pano, ajudou a ventilar. E quando, enfim, o menino adormeceu sem febre, ele se sentou num canto do quarto. A vela derretia aos poucos, lançando sombras sobre a parede. Marcela ainda não o perdoara, mas também não o expulsara. E às vezes, o começo de uma redenção é só isso: ser permitido a permanecer. Na manhã seguinte, o sol ainda nem tocava a terra de barro vermelho quando Lucas estacionou discretamente a caminhonete velha num terreno baldio próximo à vila. Estava de calça jeans suja de tinta, camiseta larga e uma mochila pendurada no ombro. Nada que indicasse sua vida anterior. Na carroceria, sacos de cimento, tijolos empilhados, barras de ferro e algumas caixas com frutas, arroz, leite em pó e absorventes. Tudo comprado de madrugada, no mercadão central, com o cuidado de não atrair atenção. A discreta penitência de quem sabe que palavras já não bastam. Marcela ouviu de longe, ao sair com uma bacia de roupas sujas. Não disse nada. Apenas manteve o olhar por um segundo a mais do que o normal. Lucas começou o dia limpando um espaço próximo ao barraco onde ela cuidava de Jonatas. Ali, com tábuas e lonas velhas, decidiu improvisar um banheiro. Usou cordas, pregos, martelo e a lembrança dos verões na fazenda do avô, onde aprendera a improvisar galpões. Os vizinhos logo notaram. Um senhor de boné surrado se aproximou. Vai sair obra aí, patrão? Vai, sim, mas sem patrão. Só gente querendo ajudar. O homem deu um sorriso torto e se ofereceu para segurar as tábuas. Aos poucos, mais moradores foram se aproximando. Uns ofereciam ferramentas, outros mão de obra. O menino Wallace, que já o conhecia da ONG, apareceu com um balde de água e um pão com margarina. Para não desmaiar, Lucas aceitou com gratidão. Sentou-se numa pedra e comeu sob o sol. Ao final da tarde, 2 banheiros estavam quase prontos. Simples, mas seguros. De plástico reciclado, estrutura de madeira, piso firme. As crianças da vila passaram a chamá-lo de o engenheiro da esperança. Marcela, do outro lado da rua, acompanhava tudo de longe. Não interferia, não elogiava, mas tampouco o ignorava. À noite, quando Lucas passou com um saco de arroz e outro de feijão, ela apenas pegou e disse: "Deixe aí na mesa. Eu volto amanhã. Vai chegar a caixa d'água." Ela assentiu,
fechando a porta. No dia seguinte, ele apareceu com um eletricista voluntário. Começaram a puxar uma extensão da casa mais próxima com energia regular, passando cabos entre postes improvisados. Instalou uma lâmpada no cômodo onde Marcela cuidava de Jonatas. Quando a luz acendeu, ela nem sorriu, mas disse: "Faz anos que esse canto não via claridade à noite." Ele respondeu apenas com um olhar. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Lucas trazia mantimentos, ajudava com as crianças, organizava uma horta comunitária. Nunca perguntava nada, nunca exigia explicações. Apenas fazia. Marcela, aos poucos, passou a deixá-lo entrar. Primeiro com o olhar, depois com pequenos gestos, um copo d'água, uma resposta mais longa, um obrigada sussurrado. Certa tarde, enquanto ele varria o chão da escola improvisada, ela se aproximou com uma sacola de roupas. "São doações. Consegui de uma conhecida. Talvez você possa distribuir." Ele pegou, assentindo. "Você tem vindo todo dia. Não cansa?" Lucas sorriu sem ironia. "Cansa, mas é o cansaço certo." Ela cruzou os braços, observando. "Não sei o que você quer com tudo isso. Nem eu. Então por que continua?" Ele olhou em volta. As crianças correndo, os barracos agora com água, as hortas brotando. Porque quando você vê o que precisa ser feito e tem meios para fazer, não agir é o mesmo que fechar os olhos. E eu já passei tempo demais cego. Marcela abaixou o olhar. "Eu ainda não confio em você. Eu não espero que confie. Só que não desista de olhar." Nos dias seguintes, ela passou a chamá-lo pelo nome. Começou a deixá-lo ajudar nos cuidados com Jonatas. Um dia, permitiu que ele lesse histórias às crianças da vila. E ao ver Lucas fazendo vozes para o lobo e a vovozinha, algo em seu rosto se suavizou. No fim daquela semana, enquanto o sol caía sobre os barracos com um dourado improvável, ela caminhou até ele com 2 canecas de chá. É de erva cidreira, para acalmar. Ele pegou a caneca. Sentaram-se lado a lado num banco improvisado. "Isso é um começo?" perguntou ele. Ela sorriu, leve. "Isso é só chá, mas quem sabe..." E pela primeira vez em dias, Lucas sentiu que algo, dentro e fora dele, começava a se reconstruir. O som do giz riscando o compensado improvisado era leve, quase tímido, mas tinha a força simbólica de uma revolução silenciosa. Na pequena sala adaptada com paletes e lonas, a palavra casa foi escrita em letras grandes e coloridas. Ao redor, cerca de 12 crianças sentadas em cadeiras de plástico reciclado repetiam em coro: "Ca-sa." Marcela caminhava entre os pequenos, corrigindo posturas, ajeitando lápis em mãos desajeitadas, incentivando cada sílaba com a paciência de quem conhece o peso de ser ignorado. Lucas, sentado no fundo da sala, observava em silêncio. Tinha sido convidado por ela, ou melhor, não fora impedido quando se ofereceu para ajudar na aula de sábado. Era um gesto pequeno, mas para ele, carregado de significado. Senhor Lucas, lê pra gente," pediu uma garotinha de tranças apertadas, estendendo um livro encapado com papel pardo. Ele riu. "Só se vocês prometerem me ajudar com as palavras difíceis." "Prometemos." Pegou o livro. Era O Menino e o Balão. Uma história simples sobre um garoto que perseguia um balão vermelho pela cidade. Abriu na primeira página e leu com voz pausada. Era uma vez um menino que viu um balão escapar da mão de uma moça. As crianças riam, completavam as frases, gritavam quando o balão subia alto demais. Marcela, encostada à lateral da sala, o observava com uma expressão entre surpresa e ternura. Não era o empresário tenso, nem o voluntário em penitência. Era alguém integrado. Alguém, enfim, dentro da história. Quando Lucas terminou a leitura, as crianças o cercaram com abraços espontâneos. Ele se encolheu, rindo, tentando não derrubar ninguém. "Tio Lu, amanhã tem mais?" "Se a professora deixar," respondeu ele olhando para Marcela. Ela deu de ombros, disfarçando o sorriso. "Se vocês fizerem a lição de casa direitinho..."
Quem sabe? As crianças comemoraram. Mais tarde, sentados sob uma árvore seca que fazia sombra no meio da vila, Marcela lhe entregou uma folha rabiscada com desenhos infantis. Era o nome de cada criança da aula, escrito com letras coloridas, ladeado por corações e estrelas. Eles fizeram isso para você, disse ela. Disseram que agora você faz parte do time. Lucas segurou o papel como se fosse um troféu. Ninguém nunca me deu algo assim. Talvez porque ninguém tenha visto esse lado seu antes. Talvez porque eu nunca tenha mostrado. Ela o observou por alguns segundos, depois voltou os olhos para a vila. Eles gostam de você, de verdade. Não pelo que você tem, mas pelo que você tem sido. Isso é tudo que eu sempre quis, disse ele quase num sussurro. Marcela não respondeu, mas ficou ali, próxima. O silêncio entre os dois agora era confortável, como se finalmente tivessem encontrado o mesmo ritmo de respiração. O sol caía lento, tingindo de dourado as lonas, as roupas estendidas, os barracos com telhas de zinco. As crianças ainda brincavam ao fundo, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que o mundo fazia sentido exatamente naquele lugar. O telefone de Marcela tocou às 7h20 da manhã, enquanto ela terminava de preparar o mingau de aveia para Jonatas. O número era desconhecido. Os 3 primeiros números eram de um bairro nobre da capital. Atendeu com cautela. Alô? Boa tarde, senhorita Marcela Silva. Aqui é Regina Duarte, diretora pedagógica do Colégio Horizonte Alto. Conseguimos seu contato através de uma antiga coordenadora sua. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista. Estamos reformulando nosso corpo docente e seu perfil nos chamou a atenção. Marcela segurou o telefone com mais força. A escola era uma das mais prestigiadas do país. O salário anunciado era praticamente o triplo do que ela ganhava em trabalhos avulsos. A estrutura oferecida aos professores incluía plano de carreira, capacitações internacionais, um bônus anual, transporte. E mesmo assim, respirou fundo. Agradeço muito a lembrança, mas acho que não poderei aceitar. Mas, senhorita, nem ouvimos sua proposta ainda. A vaga é sua se quiser. Temos excelentes referências suas. Seria um privilégio tê-la conosco. Marcela olhou para o quarto ao lado. Sua mãe tossia baixinho, como fazia quase todas as manhãs. Os remédios estavam cada vez mais caros. E ainda assim, eu não posso me comprometer com uma carga horária rígida. Minha mãe está em tratamento e exige cuidado integral. Sou a única responsável. A voz do outro lado ficou em silêncio por alguns segundos. Entendo, é admirável. Mas, por favor, saiba que, se a situação mudar, as portas estarão abertas. Seu nome está no topo da nossa lista. Marcela agradeceu e desligou. Ficou ali, imóvel, sentindo o peso leve e amargo das escolhas invisíveis, as que ninguém vê, as que doem no silêncio da madrugada, mas que ela fazia sem hesitar. Mais tarde, Lucas apareceu com um novo filtro de barro para substituir o antigo. Ele a encontrou no quintal, organizando roupas lavadas. Bom dia, disse ele. Bom dia. Tem café? Ela sorriu apontando para a garrafa térmica num caixote improvisado de mesa. Sempre tem. Sentaram-se sob a mesma sombra onde costumavam conversar. Enquanto ele ajeitava a caneca na mão, ela comentou: recebi uma proposta hoje. É mesmo? Uma escola de elite, conhecida, estrutura de ponta, salário generoso. Lucas ergueu os olhos. E recusei. Recusou? Pela segunda vez, na verdade. A primeira foi meses atrás. Antes de tudo isso, ele ficou em silêncio, absorvendo. Por causa da sua mãe? Marcela assentiu. Ela não tem mais ninguém. Precisa de ajuda com os remédios, os banhos, a comida. E não confio em deixar isso nas mãos de qualquer pessoa. Lucas respirou fundo. Olhou para ela com um misto de reverência e inquietação. Você sabe que ninguém te culparia se escolhesse o outro caminho, né? Ela o encarou. Eu sei, mas tem decisões que a gente não toma com a cabeça, nem com o bolso. Toma com o coração.
E com as promessas que a gente faz no escuro quando ninguém está vendo. Lucas desviou o olhar, sentindo uma pontada silenciosa. Você é diferente. Não sou. Só sei o que é ter pouco e o que é perder muito. Isso ensina prioridades. Ele assentiu. Você sabe o que eu faria se estivesse no seu lugar? Você compraria um hospital, contrataria 3 enfermeiras e deixaria sua mãe aos cuidados do melhor plano de saúde possível. Lucas riu. Provavelmente. E talvez ficasse vazio depois. Quase certo. O silêncio entre eles era maduro. Não de quem não tem o que dizer, mas de quem entende que algumas verdades são ditas apenas por estarem sentados lado a lado. Ao final da tarde, Lucas voltou à sua caminhonete. Antes de entrar, olhou para Marcela uma última vez. Ela regava uma muda de hortelã. Cabelos presos, camisa de algodão, o mesmo olhar firme que o havia desarmado desde o início. E naquele instante, soube que nunca conhecera ninguém com tanto caráter. O sol mal havia aquecido o chão quando Lucas chegou à vila naquele sábado. Trazia nas mãos um pacote de bolachas e um suco de uva. No bolso, um livro de figuras. Seu destino não era Marcela, pelo menos não diretamente. Hoje, queria conversar com Jonatas. Encontrou o menino sentado no degrau do barraco, riscando o chão com um pedaço de carvão. Desenhava o que parecia ser um foguete ou talvez uma pipa com traços incertos. Eu não posso me sentar aqui. Jonatas olhou para cima, sorriu de leve e apontou o espaço ao lado. Lucas sentou, entregou o suco e as bolachas. Para nossa reunião secreta, disse em tom de brincadeira. Vai ter missão hoje? Perguntou Jonatas, abrindo o pacote com destreza. Vai sim, mas é só conversa de astronautas experientes. O menino riu, os olhos iluminados apesar das olheiras leves que ainda marcavam seu rosto magro. Estava melhor da febre, mas a fragilidade persistia. Mesmo assim, havia algo nele que resistia. Uma espécie de brilho que não se apagava. Sabe, começou Lucas abrindo o livro de figuras. Eu queria entender melhor uma coisa. O quê? A tia Má. Você vive com ela, né? Jonatas assentiu com a boca cheia. Ela cuida de mim desde que minha mãe foi para o céu. E como ela é para você? O menino pensou um pouco. Olhou para o céu como se buscasse a palavra certa entre as nuvens. Ela é tipo um cobertor quentinho, mesmo quando está frio e escuro. Lucas sorriu, surpreso com a imagem. E ela sempre esteve com você? Jonatas fez que não com a cabeça. Eu cheguei aqui doente. Tinha uns machucados no peito. Não falava com ninguém. Aí ela veio com um boneco feito de meias. Disse que o boneco também tinha medo, mas que a gente podia se ajudar. E você ficou? Fiquei. Ela me deu leite quente e deixou eu dormir no sofá. Lucas olhou para a porta do barraco. Mas não tem sofá agora, né? Jonatas fez que não com a cabeça. Ela vendeu para comprar remédio, um azul que custa caro, mas disse que eu valia mais que sofá. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Por alguns segundos, não soube o que dizer. Apenas olhou para a frente, onde outras crianças corriam atrás de uma bola murcha. Você sabe o que é mais legal nela? Continuou Jonatas. É que ela nunca deixa a gente se sentir pequeno, mesmo quando a gente é. O silêncio que seguiu foi quase sagrado. Lucas pegou o carvão do chão, riscou um traço ao lado do desenho do foguete. Então vamos fazer um plano, um foguete com nome. Qual? Esperança. Porque é isso que ela te deu, né? Jonatas assentiu. E os dois passaram mais meia hora desenhando no chão poeirento, como se ali fosse o centro do universo. Mais tarde, Lucas ajudou o menino a entrar no barraco, já sonolento. Marcela estava na cozinha, lavando um pano. Ele já comeu? Sim. E me deu uma lição. Daquelas que nem um MBA ensina. Ela franziu o senho, desconfiada. O que ele disse? Disse que você é um cobertor quentinho. Marcela tentou esconder o sorriso. Não conseguiu. Ele tem uma imaginação bonita. Não, ele tem uma casa bonita, mesmo sem telhado. Ela o encarou.
pela primeira vez, sem defesas. E você, o que vai fazer com essa informação? Lucas respirou fundo. Não sei, mas sei que depois de ouvir, não posso mais ser o mesmo. E naquele instante, entre latas empilhadas, remédios genéricos e desenhos no chão, ele viu a verdadeira definição de riqueza. Não estava nos bancos, nem nas joias. Estava ali, na escolha de vender um sofá para salvar um coração pequeno. Lucas passava há semanas pelo mesmo lote vazio quando algo dentro dele começou a se agitar. Um terreno plano, de cerca de 1.000 metros quadrados, fechado por um portão enferrujado e esquecido há anos pela família. Tinha sido herança do avô, um antigo espaço reservado para um projeto comercial que nunca saiu do papel. E agora, coberto por mato alto e poeira, parecia apenas um resquício de promessa não cumprida. Naquela tarde, ele parou o carro e desceu. Empurrou o portão, rangido metálico. Entrou. A brisa espalhava poeira e folhas secas. O solo era firme. A vista da periferia se abria em 360 graus, uma mistura de desorganização urbana e dignidade teimosa. E ali, no meio daquele espaço esquecido, ele visualizou crianças correndo, murais pintados, vozes soletrando palavras, hortas no fundo, salas abertas para o mundo. Pegou o celular. Alô? Preciso falar com o advogado. Urgente. É sobre o terreno da Rua 8. Quero regularizar tudo. Hoje. 2 dias depois, voltou com um grupo de arquitetos sociais, gente de ONG, amigos de antigos projetos abandonados, ex-colegas que ainda sonhavam em fazer a diferença. Trouxeram pranchetas, drones, fitas métricas e, mais importante, boa vontade. Isso aqui pode virar mais do que uma escola, disse uma das arquitetas. Pode ser um centro comunitário, um laboratório de futuro. Lucas assentiu. Eu não quero que leve meu nome, nem placa de homenagem, só quero que funcione. Enquanto eles mediam o espaço, ele tirou fotos. Mandou para Dandara, para os líderes da vila, para Marcela. Ela respondeu horas depois com uma única linha. Isso é sério? E ele, mais do que tudo. Na semana seguinte convocou uma reunião na vila. Trouxe refrigerantes, salgadinhos, cartazes com ideias, crianças, mães, avós e voluntários sentaram-se em roda sobre lonas coloridas. Ele apresentou a planta simples do projeto. 4 salas, uma biblioteca, refeitório, espaço multiuso, banheiro com acessibilidade, área verde. Isso aqui vai ser de vocês. Eu só estou começando a empurrar a roda. Uma senhora chorou. Um garoto perguntou se podia ter aula de informática. Uma adolescente pediu livros de poesia. Marcela assistia tudo em silêncio, braços cruzados, um brilho contido nos olhos. Vai chamar como? Perguntou alguém. Lucas olhou para ela. Escola da Vila, porque é de vocês, de todos, inclusive dela, apontando com os olhos. Aplausos. No dia seguinte, começaram as primeiras limpezas do terreno. Voluntários chegaram com enxadas, pás, baldes. ONGs cederam equipamentos. Uma empresa doou sacos de cimento. Arquitetos trouxeram moldes para a estrutura ecológica. Nada era luxuoso, mas tudo era concreto. Lucas carregava pedra, pintava muro, ajudava a cavar alicerce. Ficava no fim de semana. Às vezes dormia em rede armada na obra. Cuidava dos detalhes como se erguesse um lar. Numa manhã, ao ver Marcela chegar com Jonatas pela mão, ele apenas disse: ainda não temos sala, mas já temos chão. Ela sorriu. E coração também. Foi ali que ele soube que o gesto havia chegado até ela. Não como prova de poder, mas como prova de propósito. O dia amanheceu com um azul claro quase teatral. Desde cedo, moradores da vila andavam de um lado para o outro, carregando balões, bandeirolas, pratos com bolo de milho e cartazes coloridos. O portão novo da escola, pintado de branco e azul céu, exibia uma faixa feita à mão. Bem-vindos à Escola da Vila. Era o dia da inauguração.
Crianças usavam camisetas com seus nomes escritos com canetinha. Um mural com desenhos feitos por elas ocupava a parede lateral do refeitório. Cada pedaço do espaço exalava pertencimento, desde a horta com identificação de cada planta até os bancos construídos com pallets e almofadas doadas. Lucas estava entre todos. Vestia jeans, camisa branca e o mesmo tênis sujo das obras. Caminhava de canto em canto, checando se os bebedouros funcionavam, se o som estava ligado, se os bancos estavam firmes. Às 10 da manhã o evento começou. O pátio lotou de gente. Pais, crianças, professores, voluntários, jornalistas de um pequeno jornal local e até um vereador curioso. Havia algo no ar que não era apenas festa, era gratidão, era espanto, era milagre. Marcela chegou acompanhada de Jonatas. Vestia uma saia florida e uma blusa de linho, o cabelo preso com um lenço. Simples, como sempre, mas naquele dia, irradiando algo difícil de nomear. Lucas a viu. E pela primeira vez, em muito tempo, sentiu um frio na barriga. Pediu licença ao microfone. Subiu ao pequeno palco montado sobre caixotes. O som chiou. Depois se ajustou. "Bom dia, pessoal! Bom dia!" gritaram as crianças. "Hoje, a gente inaugura um espaço, mas o que começou aqui é muito mais do que tijolo, cimento e tinta. Começou antes. Começou quando alguém decidiu cuidar, mesmo sem ter. Começou com uma mulher que, sem saber, me ensinou mais do que qualquer MBA, qualquer herança, qualquer livro." Marcela já desconfiava, mas não esperava o que veio a seguir. Por isso, eu queria chamar essa pessoa aqui, a professora Marcela Silva. Aplausos, murmúrios, sorrisos. Marcela hesitou, mas Jonatas segurou sua mão e puxou. Ela subiu constrangida ao lado dele. Lucas se virou para ela e ali, diante de todos, falou não com formalidade, mas com alma. "Eu segui você, no pior sentido da palavra. Desconfiado, cego, arrogante, e o que encontrei foi luz, caráter, sacrifício, amor." A vila inteira silenciou. "Você não só mudou meu olhar, mudou meu caminho. Me ensinou que dar não é sobre o que sobra, é sobre o que vale. Que amar não é dizer, é fazer. E hoje, eu só tenho uma coisa a pedir." Ele tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Não havia holofotes, nem violinos. Só a respiração coletiva contida de dezenas de pessoas. "Em casa comigo?" O silêncio durou 2 segundos. Depois, Jonatas olhou para Marcela. "Diz sim, tia Má." E foi ali, naquele instante, que ela desabou, em silêncio. Os olhos transbordando, a voz embargada. Não disse uma palavra, apenas assentiu. Lucas a abraçou. O pátio explodiu em aplausos. Um grupo de crianças começou a cantar baixinho uma música que haviam ensaiado, desafinadas e felizes. E ali, entre paredes recém-pintadas, chão ainda úmido de cimento, abraços coletivos e olhos marejados, a escola nasceu como símbolo de tudo o que pode acontecer quando alguém escolhe reconstruir em vez de desistir. A sala do cartório era pequena, de janelas altas e paredes bege. Havia cheiro de papel antigo e um silêncio respeitoso entre as pessoas que aguardavam suas senhas. Jonatas, sentado entre Lucas e Marcela, balançava as pernas ansioso. "É hoje mesmo, tia?" perguntou ele, olhando para Marcela. "Hoje mesmo", respondeu ela, alisando os cabelos dele. "É só assinar e tudo muda." Lucas, com a pasta no colo, abriu e revisou pela 3ª vez os documentos da adoção. Cópias autenticadas, exames, declarações, tudo em ordem. Aquela burocracia não o impacientava. Pelo contrário, cada papel representava uma escolha definitiva. Minutos depois foram chamados. Dentro da sala, uma escrivã de voz serena os recebeu. "Prontos?" Marcela segurou a mão de Jonatas. Lucas se aproximou da mesa. Ambos assentiram. "Então vamos começar." Os trâmites foram curtos, técnicos, mas em cada assinatura havia algo de eterno. Marcela escreveu seu nome com calma. Lucas firmou o dele com segurança.
Ao final, Jonatas desenhou um coração no canto do papel. A escrivã sorriu e carimbou por cima. Agora é oficial, disse ela. Vocês são uma família. Saíram de mãos dadas. Do lado de fora, o céu estava limpo. A cidade parecia respirar com eles, e por um instante tudo ficou em silêncio, como se o mundo parasse para reverenciar o momento. Dias depois, a escola da vila abriu as portas oficialmente para aulas. 3 turmas, 24 crianças, 2 professores voluntários, merendeiras da própria comunidade, e um sonho se concretizando tijolo por tijolo. Lucas foi nomeado patrono silencioso. Não aparecia em cartazes, mas estava lá todo dia, limpando, instalando torneiras, montando prateleiras. Marcela organizava as atividades. Usava seus próprios cadernos antigos como base para os planos de aula. Os pequenos aprendiam o alfabeto, mas também aprendiam sobre bondade, resistência, respeito e, acima de tudo, pertencimento. Jonatas se tornou uma espécie de mascote da escola. Corria entre as salas, distribuía lápis, ajudava os menores, orgulhava-se de ser filho da professora. Certa manhã, Marcela foi chamada ao portão. Uma ambulância discreta esperava. Era sua mãe. Estava melhor. Conseguira o tratamento adequado graças ao apoio de Lucas e de uma ONG parceira. Ela quer ver a escola, disse a enfermeira. Marcela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu e assentiu. Colocaram-na em uma cadeira de rodas. Com cuidado, levaram-na até o pátio. As crianças pararam, professores se aproximaram. Ela olhou ao redor. As paredes coloridas, as palavras escritas pelos netos que não teve, o quadro com o nome da filha na sala de leitura. Está bonito, minha filha, disse ela, a voz fraca, mas viva. A senhora está orgulhosa? Estou em paz. E então, com esforço, ergueu o rosto para Lucas. Cuide delas. Ele apenas assentiu. Naquela tarde, enquanto o sino de lata improvisado anunciava o fim da aula, Lucas, Marcela e Jonatas ficaram sozinhos no pátio. Sentaram-se no mesmo banco de pallets de quando tudo começou. Agora somos o quê? Perguntou Jonatas, quase cochichando. Lucas olhou para Marcela, depois respondeu com leveza. Uma casa. Jonatas pensou um pouco. Sem telhado? Com céu, completou Marcela, sorrindo. Não havia mais pressa, nem dúvidas. Só um novo começo, construído à mão. No canto do pátio, entre os canteiros e as paredes pintadas, a mãe de Marcela estava sentada. A cadeira de rodas parecia pequena diante do orgulho que iluminava o rosto dela. Cercada por crianças, ela sorria, sem dizer nada, mas dizendo tudo. E ali, com o sol caindo devagar, tudo finalmente parecia no lugar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Comente sua opinião com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!